O governo no futuro de Noam Chomsky. Conteúdo completo. Baseado em conferência ministrada no Poetry Center, Nova York, em 16 de fevereiro de 1970. Qual o papel do Estado em uma sociedade industrial avançada? Para responder a essa pergunta, creio ser útil estabelecer para um quadro de discussão quatro posições um tanto idealizadas. Primeira, a liberal clássica. Segunda, a socialista libertária. Terceira, a socialista de Estado. Quarta, a capitalista de Estado. Pretendo considerar aqui uma de cada vez e também deixar logo claro o meu ponto de vista para que vocês possam melhor avaliar e julgar o que digo. Penso que os conceitos socialistas libertários, uma esfera do pensamento que abrange do marxismo esquerdista ao anarquismo, são fundamentalmente corretos e extensões naturais e apropriadas do liberalismo clássico na atual era da sociedade industrial avançada. Em contraposição, parece-me que a ideologia do socialismo de Estado, ou seja, o que se originou do bolchevismo e do capitalismo de Estado, o moderno estado de bem-estar social, são teorias sociais regressivas e altamente inadequadas, e que um grande número de nossos problemas fundamentais provém de uma espécie de incompatibilidade e inadequação dessas formas sociais dominantes com as sociedades industriais modernas. Dito isso, passarei a considerar os quatro pontos de referência mencionados, a começar pela perspectiva liberal clássica. Liberalismo clássico. O liberalismo clássico afirma ter como ideia-chave a oposição a todas as mínimas formas de intervenção do Estado na vida social e pessoal. Uma conclusão que nos é bastante familiar. Entretanto, o raciocínio que nos leva a ela não é tão familiar e acho até muito mais importante do que a própria conclusão. Uma das primeiras e mais brilhantes análises desta posição pode ser encontrada no livro Limites da Ação do Estado, de Wilhelm von Humboldt, escrito em 1792 e só publicado 60 anos depois. Segundo Humboldt, o Estado tende a fazer do homem um instrumento para seus fins arbitrários, deixando de lado os propósitos individuais, uma vez que os homens são por essência seres livres que se aperfeiçoam, que buscam. O que se conclui é que o Estado é uma instituição profundamente anti-humana. Suas ações e sua própria existência são incompatíveis com o desenvolvimento completo e harmonioso do potencial humano em sua mais rica diversidade, portanto incompatíveis com o que Humboldt, um século depois, Marx, Bakunin, Mill e muitos outros viam como o verdadeiro propósito do homem. E, só para registrar, creio ser esta uma descrição bastante precisa. Nesse sentido, o conservador moderno costuma ver a si mesmo como um descendente direto do liberal clássico. Contudo, penso que essa interpretação só se sustenta por um ponto de vista extremamente superficial, como se pode ver ao examinarmos mais atentamente as ideias fundamentais do pensamento libertário clássico, expressas, em minha opinião, de forma mais profunda na obra de Humboldt. Penso que essas questões têm um considerável significado no mundo contemporâneo e, se vocês me permitem o que pode parecer uma excursão arqueológica, gostaria de me alongar um pouco mais no tema. Para Humboldt, assim como Rousseau e, antes dele, os cartesianos, o atributo central do homem é a sua liberdade. Indagar e criar, estes são o centro em torno do qual giram todas as buscas do homem. Mas ele prossegue dizendo que... Citação. Toda cultura moral nasce única e imediatamente da vida interior da alma, e não pode nunca ser reproduzida por meios externos e artificiais. O refinamento da compreensão, assim como de qualquer outra faculdade humana, geralmente é alcançado pela própria atividade do homem, sua engenhosidade, seus métodos próprios de utilização das descobertas dos outros. Fim da citação. Partindo desses pressupostos, Humboldt desenvolve uma teoria educacional, que não pretendo discutir agora. No entanto, há outros pontos a assinalar. Humboldt começa também a desenvolver os rudimentos de uma teoria da exploração e da alienação do trabalho que lembram, de forma significativa, o jovem Marx. Humboldt na verdade dá continuidade aos comentários aqui citados sobre o refinamento da compreensão por meio da ação espontânea dizendo que o homem nunca considera o que possui como seu de fato, mas antes o que ele faz, e o trabalhador que cuida de um jardim talvez seja, em um sentido mais verdadeiro, o real proprietário do jardim, mais do que o negligente voluptuário que goza dos seus frutos. E uma vez que a ação verdadeiramente humana é aquela que flui de um impulso interior. Citação. Parece que todo camponês e artesão pode ser elevado à categoria de artista, ou seja, os homens que prezam o trabalho em si têm condições de aperfeiçoá-lo com sua engenhosidade plástica e habilidade criativa, cultivando assim sua inteligência, enobrecendo seu caráter e exaltando e refinando os seus prazeres. E assim a humanidade seria enobrecida pelas mesmas coisas que agora, apesar de belas em si mesmas, servem muitas vezes para degradá-la.
A liberdade é sem dúvida condição indispensável, sem a qual mesmo as buscas mais compatíveis com a natureza humana individual não poderão ser bem-sucedidas na produção de influências sadias. Tudo aquilo que não provenha da liberdade de escolha do homem, ou que seja apenas fruto de instrução e orientação, não penetrará em seu ser, permanecendo afastado de sua verdadeira natureza. Ele não desempenhará nada com verdadeira energia humana, mas com precisão meramente mecânica. Fim da citação. E se um homem age de forma mecânica, respondendo a exigências e instruções externas em vez de seguir o que determinam os próprios interesses e sua energia, poderemos admirar o que ele faz, mas desprezaremos o que ele é. Para Humboldt, portanto, o homem nasce para indagar e criar, e se um homem ou uma criança prefere indagar e criar com base em sua própria liberdade de escolha, ele de certa forma é um artista, e não um instrumento de produção ou um papagaio adestrado. Essa é a essência do seu conceito de natureza humana. Creio que seja bastante revelador e interessante se o compararmos com Marx, com os primeiros manuscritos de Marx, particularmente as considerações deste sobre a alienação do trabalho, quando o trabalho é externo ao trabalhador, e não parte de sua natureza, de forma que ele não se realiza no trabalho, mas nega a si mesmo. E se sente fisicamente esgotado e mentalmente enfraquecido, a alienação, que lança alguns trabalhadores de volta à barbárie de certo tipo de trabalho e transforma outros em máquinas, com isso privando o homem de seu caráter de espécie, da atividade de livre consciência e da vida produtiva. Remete também à referência conhecida e amplamente citada de Marx a respeito de uma forma superior de sociedade em que o trabalho transformou-se não apenas em um meio de vida, mas na necessidade mais positiva da vida. Remete também à reiterada crítica de Marx aos processos do trabalho especializado que mutilam o trabalhador, fragmentando, degradando-o a ponto de transformá-lo em apêndice da máquina, destruindo cada remanescente de encanto do seu trabalho e reduzindo este a um instrumento odiado, e alienando do trabalhador as potencialidades intelectuais do processo de trabalho na mesma proporção em que incorpora ele a ciência como um poder independente. Robert Tucker, por sua vez, enfatizou corretamente que Marx vê o revolucionário mais como um produtor frustrado do que como um consumidor insatisfeito. E a crítica mais radical das relações capitalistas de produção provém diretamente, quase sempre com as mesmas palavras, do pensamento libertário do iluminismo. Por essa razão, creio que se pode dizer que as ideias liberais clássicas, em sua essência, embora não da forma como foram desenvolvidas, são profundamente anticapitalistas. A essência destas ideias deve ser destruída para que elas sirvam como uma ideologia do capitalismo industrial moderno. Escrevendo na década de 1780 e no início da de 1790, Humboldt não tinha ideia das formas que assumiria o capitalismo industrial. Por consequência, neste clássico do liberalismo clássico, ele destaca o problema de limitar o poder estatal e não se preocupa abertamente com os riscos do poder privado. O motivo é que ele acredita na igualdade essencial de condições dos cidadãos privados e discorre sobre isso. E é claro que ele não tinha ideia, ao escrever em 1790, do modo como viria a ser reinterpretada a noção de pessoa privada na era do capitalismo corporativo. Ele não previu, e agora cito o historiador anarquista Rudolf Rocker, que a democracia, com seu lema de igualdade de todos os cidadãos perante a lei, e o liberalismo, com seu direito do homem sobre sua própria pessoa, naufragariam nas realidades do modelo econômico capitalista. Humboldt não previu que, numa economia capitalista predatória, a intervenção do Estado seria uma necessidade absoluta para preservar a existência humana e evitar a destruição do ambiente físico. Falo com otimismo, é claro. Como assinalou Karl Polanyi, por exemplo, o mercado autorregulado não poderia existir por muito tempo sem aniquilar a essência humana e natural da sociedade, teria destruído fisicamente o homem e transformado seu ambiente em um deserto. Creio que seja verdade. Humboldt também não previu as consequências do caráter de mercadoria do trabalho, a doutrina, novamente nas palavras de Polanyi, de que não cabe à mercadoria decidir onde deve ser posta à venda, para que propósito deve ser usada, a que preço deve trocar de mãos e de que maneira deve ser consumida ou destruída. Mas neste caso a mercadoria é, claramente, a vida humana, e a proteção social era portanto uma necessidade mínima para refrear a atividade irracional e destrutiva do livre mercado clássico. Humboldt também não entendeu em 1790 que as relações econômicas capitalistas perpetuaram uma forma de servidão que, já em 1767, Simon Linger declarou ser ainda pior do que a escravidão. Citação: é a impossibilidade de viver por quaisquer outros meios que leva nossos lavradores a arar o solo cujos frutos eles não comerão, e nossos pedreiros a construir casas em que não morarão. É a carência que os arrasta àqueles mercados onde eles esperam os senhores que lhes farão a gentileza de comprá-los.
É a carência que os leva a cair de joelhos diante do rico a fim de obter sua permissão para enriquecê-lo. Que ganho eficaz o fim da escravidão trouxe a eles? Digo com tristeza, mas com sinceridade, tudo que eles ganharam foi uma vida atormentada a cada instante pelo medo de morrer de fome, uma calamidade que pelo menos nunca visitou seus predecessores da classe mais baixa da humanidade. Ele é livre, diz você. Ah! Esta é sua infelicidade. Estes homens, dizia-se, não têm senhor, têm um, e o mais terrível, o mais imperioso dos senhores, que é a necessidade. É ela que os reduz à mais cruel dependência. Fim da citação. E se a ideia da servidão degrada a natureza humana, como insistiria qualquer porta-voz do iluminismo, então uma nova emancipação deve ser aguardada, o que Fourier chamou de terceira e última fase de emancipação da história. A primeira tendo transformado os escravos em servos, a segunda, os servos em assalariados, que transformará o proletariado em homens livres, eliminando o caráter de mercadoria do trabalho e colocando sob controle democrático as instituições comerciais, industriais e financeiras. Todas essas coisas Humboldt, em sua doutrina liberal clássica, não expressou e não viu, mas penso que ele teria aceitado estas conclusões. Ele concorda, por exemplo, que a intervenção do Estado na vida social é legítima se a liberdade destruir as condições sem as quais não só a liberdade, mas até a própria existência, seriam inconcebíveis, que são precisamente as circunstâncias que surgem em uma economia capitalista sem restrições. E ele condena vigorosamente, como nas observações que citei, a alienação do trabalho. De qualquer maneira, sua crítica da burocracia e do Estado autocrático ainda é uma advertência muito eloquente de alguns dos aspectos mais melancólicos da história moderna. E a questão importante é que a base de sua crítica pode ser aplicada a uma gama bem mais ampla de instituições coercitivas do que ele imaginava, em particular, as instituições do capitalismo industrial. Embora expresse uma doutrina liberal clássica, Humboldt não é um individualista primitivo, no estilo de Rousseau, por exemplo. Rousseau exalta o selvagem que vive dentro de si, mas a visão de Humboldt é inteiramente diferente. Ele recapitula suas observações, dizendo que: citação. Todo o teor das ideias e argumentos desenvolvidos neste ensaio pode ser reduzido à noção de que, embora rompessem com todos os grilhões na sociedade humana, eles tentariam encontrar o maior número possível de laços sociais. O homem isolado não é mais capaz de se desenvolver do que aquele que está agrilhoado. Fim da citação. E ele de fato ansiava por uma comunidade de livre associação sem coerção pelo Estado ou outras instituições autoritárias, em que homens livres podem criar, informar-se e atingir o mais elevado desenvolvimento de seu potencial. De fato, bem à frente de seu tempo, ele apresenta uma visão anarquista que talvez seja adequada à fase seguinte da sociedade industrial. Podemos talvez esperar por um dia em que estes vários elementos sejam reunidos no contexto do socialismo libertário, um modelo social que mal existe hoje, embora seus elementos talvez possam ser percebidos, por exemplo, na garantia de direitos individuais que atingiu sua realização mais plena, apesar de ainda tragicamente falha, nas democracias ocidentais, nos kibbutzim israelenses, nos experimentos de conselhos de trabalhadores na Iugoslávia, no esforço para despertar a consciência popular e criar um novo envolvimento no processo social, um elemento fundamental das revoluções do terceiro mundo que coexistem desconfortavelmente com práticas autoritárias indefensáveis. Para resumir, o primeiro conceito de Estado que quero estabelecer como ponto de referência é o liberalismo clássico. Sua doutrina é de que as funções do Estado devem ser drasticamente limitadas. Mas esta conhecida caracterização é muito superficial. Mais profundamente, a visão liberal clássica é desenvolvida a partir de um certo conceito de natureza humana, um conceito que enfatiza a importância da diversidade e da criação livre, e portanto se opõe fundamentalmente ao capitalismo industrial com sua escravidão assalariada, sua alienação do trabalho e seus princípios hierárquicos e autoritários de organização social e econômica. Pelo menos em sua forma ideal, o pensamento liberal clássico se opõe aos conceitos de individualismo possessivo, intrínsecos à ideologia capitalista. Por este motivo, procura eliminar os grilhões sociais e substituí-los por laços sociais, e não por cobiça competitiva, individualismo predatório ou, é claro, por impérios corporativos, estatais ou privados. Parece-me que o pensamento libertário clássico leva, portanto, diretamente ao socialismo libertário, ou ao anarquismo, se preferirem, quando combinados com uma compreensão do capitalismo industrial. Socialismo libertário. O segundo ponto de referência que quero discutir aqui é a visão socialista libertária do Estado. Um escritor francês com muita simpatia pelo anarquismo certa vez escreveu que o anarquismo tem jogo de cintura e, como papel, resiste a tudo.
E há muitos tons de anarquismo. Mas estou preocupado aqui somente com um, isto é, o anarquismo de Bakunin, que escreveu em seu Manifesto Anarquista de 1865 que, para ser anarquista, deve-se antes ser socialista. Também estou preocupado com o anarquismo de Adolf Fischer, um dos mártires do caso Eimark em 1886, que disse que todo anarquista é um socialista, mas nem todo socialista é necessariamente anarquista. Um anarquista coerente deve se opor à propriedade privada dos meios de produção. Esta propriedade é, na verdade, como afirmou Proudhon em sua famosa observação, uma forma de roubo. Mas um anarquista coerente também fará oposição à organização da produção pelo governo. Isto significa socialismo de Estado, o comando de funcionários do Estado sobre a produção e o comando de administradores, cientistas, funcionários de fábrica na fábrica. O objetivo da classe trabalhadora é libertar-se da exploração. Este objetivo não é atingido e não pode ser alcançado por uma nova classe dirigente e governante em substituição à burguesia. Só pode ser realizado pelos próprios trabalhadores como senhores da produção, por alguma forma de organização dos trabalhadores. Estas observações, por acaso, são do marxista esquerdista Anton Pannekoek. Acho que é importante que o marxismo radical, que Lenin certa vez chamou de ultra-esquerdismo infantil, mescle-se com as correntes anarquistas. Deixem-me ilustrar melhor esta convergência entre o marxismo de esquerda e o anarquismo socialista. Consideremos a seguinte caracterização do socialismo revolucionário. Citação. O socialista revolucionário nega que a propriedade do Estado possa terminar em outra coisa que não o despotismo burocrático. Temos visto por que o Estado não pode controlar democraticamente a indústria. A indústria só pode ser democraticamente possuída e controlada pelos trabalhadores que elegem, diretamente de suas próprias fileiras, os comitês industriais administrativos. O socialismo será fundamentalmente um sistema industrial, sua clientela terá um caráter industrial. Assim, aqueles que realizam as atividades sociais e industriais da sociedade serão diretamente representados nos conselhos industriais centrais e locais da administração social. Desta forma, os poderes destes delegados fluirá dos que realizam o trabalho e conhecem as necessidades da comunidade. Ao se reunir, o Comitê Industrial Administrativo Central representará cada fase da atividade social. E a partir daí a política capitalista ou o Estado geográfico serão substituídos pelo Comitê Industrial Administrativo do Socialismo. A transição de um sistema social a outro será a revolução social. O Estado político, em toda a história, tem significado o governo de homens por classes dirigentes. A República do Socialismo será o governo da indústria administrada pelo bem de toda a comunidade. O primeiro representa a sujeição econômica e política de muitos, a segunda representará a liberdade econômica de todos, será, portanto, uma democracia verdadeira. Fim da citação. Estas observações foram extraídas de um livro intitulado The State, Its Origins and Function, escrito por William Poe no início de 1917, pouco antes de Estado e Revolução, de Lenin, sua obra mais libertária. William Poe foi um dos fundadores do Partido Comunista Britânico, mais tarde editor do jornal do mesmo partido. É interessante que sua crítica do socialismo de Estado se assemelhe, e muito, penso eu, à doutrina libertária dos anarquistas, particularmente em seu princípio de que o Estado deve desaparecer, ser substituído pela organização industrial da sociedade no curso da própria Revolução Social. Proudhon, em 1851, escreveu que o que colocamos no lugar do governo é a organização industrial, e podemos citar muitos comentários semelhantes. Esta, em essência, é a ideia fundamental dos revolucionários anarquistas. Mais importante do que podermos citar muitas destas declarações é que por várias vezes estas ideias foram convertidas em ação revolucionária espontânea, por exemplo, na Alemanha e na Itália, depois da Primeira Guerra Mundial, e na Catalunha em 1936. Pode-se argumentar, pelo menos eu o faria, que o comunismo de conselhos, no sentido da longa citação que interpreto, é a forma natural de socialismo revolucionário numa sociedade industrial. Ele reflete a compreensão intuitiva de que a democracia é em grande parte uma impostura quando o sistema industrial é controlado por qualquer forma de elite autocrática, sejam seus proprietários gerentes, tecnocratas, um partido de vanguarda, uma burocracia de Estado ou o que for. Sob condições de dominação autoritária, os ideais liberais clássicos, que são também expressos por Marx, Bakunin e por todos os verdadeiros revolucionários, não podem ser realizados. Em outras palavras, os seres humanos não serão livres para informar-se e criar, para desenvolver a plenitude de suas potencialidades. O trabalhador continuará a ser um fragmento de uma ferramenta humana degradada no processo produtivo dirigido de cima para baixo.
Neste sentido, as ideias do socialismo libertário revolucionário têm submergido nas sociedades industriais do último meio século. As ideologias dominantes foram as de socialismo de Estado e de capitalismo de Estado. Mas houve um ressurgimento interessante nos últimos anos. As teses de Anton Pannekoek que citei foram extraídas de um panfleto recente de um grupo de trabalhadores radicais, e as observações de William Pohl sobre o socialismo revolucionário são de uma palestra de Walter Kendall por ocasião da Conferência Nacional sobre o Controle dos Trabalhadores em Sheffield, na Inglaterra, em março de 1969. Os dois grupos representam algo significativo. Em particular, o movimento pelo controle dos trabalhadores na Inglaterra se desenvolveu, penso eu, em uma força extraordinariamente significativa nos últimos anos. Inclui alguns dos maiores sindicatos, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores de Fundição e Engenharia, que creio ser o segundo maior da Inglaterra, e que tomou esses princípios como suas ideias fundamentais. Houve uma série de conferências bem-sucedidas que produziram uma literatura panfletária interessante. E no continente europeu há desenvolvimentos paralelos. Maio de 1968 na França acelerou o crescente interesse no comunismo de conselhos e em ideias semelhantes, bem como em outras formas de socialismo libertário na França, Alemanha e Inglaterra. Dada a inclinação conservadora liberal de nossa sociedade altamente ideológica, não é de surpreender que os Estados Unidos tenham ficado relativamente intocados por essas correntes. Mas isso, também, pode mudar. A erosão da mitologia da Guerra Fria pelo menos possibilita discutir algumas dessas questões. E se a onda atual de repressão puder ser rechaçada, se a esquerda puder superar suas tendências mais suicidas e edificar as realizações da década passada, o problema de como organizar a sociedade industrial em linhas verdadeiramente democráticas, com o controle democrático no local de trabalho e na comunidade, deve se tornar a questão intelectual dominante para aqueles que estão atentos aos problemas da sociedade contemporânea. E como movimento de massa para que o socialismo libertário se desenvolva, como espero que fará, a especulação deve dar início à ação. Ora, pode parecer quixotesco agrupar o marxismo de esquerda e o anarquismo sob a mesma rubrica, como fiz, dado o antagonismo em todo o século passado entre marxistas e anarquistas, a começar pelo antagonismo entre Marx e Engels de um lado e, por exemplo, Proudhon e Bakunin de outro. No século XIX, suas diferenças com relação à questão do Estado eram significativas mas, de certa forma, táticas. Os anarquistas estavam convencidos de que o capitalismo e o Estado devem ser destruídos juntos. Engels, numa carta de 1883, expressou sua oposição à ideia, da seguinte forma. Citação. Os anarquistas viram as coisas de pernas para o ar. Eles declaram que a revolução do proletariado deve começar pela extinção da organização política do Estado. Mas destruí-lo no momento desse seria destruir o único organismo por meio do qual o proletariado vitorioso pode afirmar seu poder recém-conquistado, controlar seus adversários capitalistas e realizar essa revolução econômica da sociedade sem a qual toda vitória deve terminar numa nova derrota e numa carnificina em massa dos trabalhadores semelhante à que se seguiu à Comuna de Paris. Fim da citação. Ora, a Comuna de Paris, acho que é justo dizer, representou ideias de socialismo libertário, de anarquismo, se preferirem, e Marx evidentemente escreveu sobre ela com grande entusiasmo. Sua experiência da Comuna, na verdade, levou-o a modificar sua concepção do papel do Estado e a assumir uma perspectiva mais anarquista com relação à natureza da revolução social, como poderão ver, por exemplo, na introdução à edição de 1872 de O Manifesto Comunista. Evidentemente a Comuna foi um banho de sangue, enquanto as comunas anarquistas da Espanha foram destruídas pelos exércitos fascista e comunista. E pode-se argumentar que estruturas mais ditatoriais teriam defendido a revolução contra essas forças. Mas duvido muito disso. Pelo menos no caso da Espanha, parece-me que uma política libertária mais coerente poderia ter proporcionado a única defesa possível da revolução. É claro que isso pode ser contestado e é uma longa história que não quero começar aqui, mas pelo menos fica claro que teríamos de ser ingênuos, depois dos acontecimentos do último meio século, para deixarmos de ver a verdade nos repetidos alertas de Bakunin de que a burocracia vermelha se revelaria a mentira mais vil e mais perigosa de nosso século. Ele disse uma vez em 1870, pegue o mais radical dos revolucionários e coloque-o no trono de todos os russos ou lhe dê poderes ditatoriais, e, antes que o ano acabe, ele será pior do que o próprio czar. Nesse aspecto Bakunin foi muito perceptivo, e esse tipo de alerta foi repetidamente verbalizado pela esquerda. Por exemplo, na década de 1890, o anarco-sindicalista Fernand Pelloutier perguntou, mas deve o estado de transição ser necessariamente tolerado ou ser inevitavelmente a cadeia coletivista?
Poderia ele não consistir numa organização libertária restrita somente às necessidades de produção e consumo, tendo sido suprimidas todas as instituições políticas? Não vou fingir que conheço a resposta a essa pergunta, mas acho que é toleravelmente claro que, a não ser que a resposta seja positiva, as probabilidades para uma revolução verdadeiramente democrática, que realizará os ideais humanistas da esquerda, talvez sejam bem insignificantes. Creio que Martin Buber colocou o problema muito sucintamente quando disse: não se pode esperar, na natureza das coisas, que brotem folhas de uma arvorezinha que se transformou num cajado. Por esse mesmo motivo, é essencial que um poderoso movimento revolucionário exista nos Estados Unidos para que haja alguma possibilidade razoável de mudança social democrática radical em qualquer lugar do mundo capitalista. E acredito que sejam indubitavelmente válidas observações semelhantes em relação ao Império Russo. Até o final de sua vida, Lenin destacava a ideia de que é uma verdade elementar do marxismo que a vitória do socialismo requer os esforços conjuntos de trabalhadores em vários países avançados. Pelo menos isso requer que as pressões internas impeçam a intervenção contra-revolucionária dos grandes centros do imperialismo mundial. Só tais possibilidades permitirão que qualquer revolução deponha suas próprias instituições estatais coercitivas enquanto tenta pôr a economia sob controle democrático direto. Deixem-me resumir brevemente de novo. Mencionei até agora dois pontos de referência para a discussão do Estado: o liberalismo clássico e o socialismo libertário. Ideologicamente, eles concordam em que as funções do Estado são repressivas e que sua ação deve ser limitada. O socialista libertário insiste em que o poder do Estado deve ser eliminado em favor da organização democrática da sociedade industrial, com controle popular direto de todas as instituições por aqueles que participam das operações destas instituições, bem como pelos que são diretamente afetados por ela. Então podemos imaginar um sistema de conselhos de trabalhadores, conselhos de consumidores, assembleias de comuna, federações regionais e assim por diante, com um tipo de representação direta e revogável, no sentido de que os representantes são diretamente responsáveis e respondem diretamente ao grupo social bem definido e integrado pelo qual falam numa organização de ordem superior, uma coisa obviamente muito diferente de nosso sistema de representação. Contra-argumentos. Pode-se muito bem indagar se uma estrutura social dessas é viável em uma sociedade complexa e altamente tecnológica. Há contra-argumentos, e acho que eles recaem em duas categorias principais. A primeira é de que tal organização é contrária à natureza humana, e a segunda diz aproximadamente que ela é incompatível com as demandas da eficiência. Gostaria de considerar brevemente cada uma delas. Vejamos o primeiro contra-argumento, o de que uma sociedade livre é contrária à natureza humana. Com frequência se pergunta se as pessoas realmente querem liberdade, se querem a responsabilidade que vem com essa liberdade ou se prefeririam ser governadas por um senhor benevolente. Coerentemente, os apologistas da distribuição de poder atual sustentaram uma ou outra versão da ideia de escravidão feliz. 200 anos atrás, Rousseau denunciou os políticos e intelectuais sofistas que procuravam por formas de obscurecer o fato, por ele sustentado, de que a propriedade essencial e definidora dos seres humanos é a sua liberdade. Atribuem aos homens uma inclinação natural à servidão, sem pensar que existe a mesma inclinação por liberdade, assim como por inocência e virtude. Seu valor é sentido somente quando se desfruta delas e o gosto por elas é destruído assim que as perdemos. Como prova dessa doutrina, ele se refere às maravilhas feitas por todos os povos livres para se protegerem da opressão. É verdade, diz ele, que aqueles que abandonaram a vida de liberdade. Citação. Nada fazem a não ser gabarem-se incessantemente da paz e tranquilidade de que desfrutam em suas correntes. Mas quando vemos os outros sacrificarem prazeres, tranquilidade, riqueza, poder e a própria vida pela preservação de seu único bem, que é tão desdenhado por aqueles que o perderam, quando vemos multidões de selvagens inteiramente nos desdenharem a voluptuosidade europeia e suportarem a fome, o fogo, a espada e a morte para preservarem somente sua independência, creio que não compete a escravos raciocinar sobre a liberdade. Fim da citação. Um comentário ao qual talvez pudéssemos dar uma interpretação contemporânea. Ideias bem semelhantes foram expressas por Kant 40 anos depois. Ele não podia, segundo disse, aceitar a proposição de que algumas pessoas ainda não estão maduras para a liberdade, por exemplo, os servos de um senhor de terras. Citação. Se aceitarmos esse pressuposto, a liberdade nunca será alcançada, pois não se pode chegar à maturidade para a liberdade sem já tê-la adquirido, deve-se ser livre para aprender a fazer uso dos poderes livremente e de forma útil.
As primeiras tentativas certamente serão brutais e levarão a um estado de coisas mais doloroso e perigoso do que a condição anterior, sob a dominância mas também sob a proteção de uma autoridade externa. Contudo, só se pode chegar à razão pelas próprias experiências, e deve-se ser livre para empreendê-las. Aceitar o princípio de que a liberdade é inútil para aquele sob o controle de terceiros e que se tem o direito de recusá-la às pessoas para sempre é infringir o direito do próprio Deus, que criou o homem para ser livre. Fim da citação. Esta observação em particular é interessante devido também a seu contexto. Kant estava defendendo a Revolução Francesa durante o terror contra aqueles que afirmaram ter demonstrado que as massas não estavam prontas para o privilégio da liberdade. E acho que sua observação também tem relevância contemporânea. Nenhum ser racional aprovará a violência e o terror, em particular o terror dos estados pós-revolucionários que caíram nas mãos de uma autocracia implacável, e chegaram mais de uma vez a níveis indescritíveis de selvageria. Ao mesmo tempo, ninguém de compreensão ou humanidade se apressará em condenar a violência que frequentemente ocorre quando massas por demais subjugadas erguem-se contra seus opressores ou dão os primeiros passos para a liberdade e a reconstrução social. Humboldt, apenas alguns anos antes de Kant, expressou uma opinião muito semelhante a esta. Ele também disse que a liberdade e a diversidade são precondições para a autorrealização do homem. Citação. Nada promove tanto a maturidade para a liberdade quanto a própria liberdade. Talvez esta verdade possa não ser reconhecida por aqueles que com tanta frequência usaram esta imaturidade como desculpa para a continuidade da repressão. Mas ela me parece se seguir inquestionavelmente da própria natureza do homem. A incapacidade para a liberdade só pode surgir de um desejo de poder moral e intelectual. Enaltecer este poder é a única maneira de atender ao desejo, mas fazer isto pressupõe o exercício do poder, e este exercício pressupõe a liberdade que desperta a atividade espontânea. Fim da citação. Aqueles que não compreendem isso, diz ele, podem com justiça ser suspeitos de não entender a natureza humana, e de desejar transformar homens em máquinas. A crítica fraterna e indulgente de Rosa Luxemburgo à ideologia e prática bolchevistas foi feita em termos semelhantes. Só a participação das massas na autogestão e na reconstrução social pode levar ao que ela descreveu como a transformação espiritual completa das massas degradadas por séculos de governo da classe burguesa, assim como só sua experiência criativa e ação espontânea podem resolver a miríade de problemas de criação de uma sociedade socialista libertária. Ela prossegue afirmando que, historicamente, os erros cometidos por um movimento verdadeiramente revolucionário são infinitamente mais frutíferos do que a infalibilidade do mais inteligente Comitê Central. E creio que estas observações podem ser traduzidas imediatamente para a ideologia, de certo modo paralela, da corporação nobre, que hoje é muito popular entre os acadêmicos americanos, como, por exemplo, Karl Kaisen, que escreve. Citação. Não mais agente do proprietário que procura maximizar o retorno sobre o investimento, a gerência se vê como responsável por acionistas, funcionários, clientes, o público em geral e, talvez mais importante, a própria empresa como instituição. Não há exibição de cobiça e ganância, não há nenhuma tentativa de imputar aos trabalhadores ou à comunidade maior uma parte dos custos sociais da empresa. A corporação moderna é uma corporação nobre. Fim da citação. Da mesma forma, o partido de vanguarda é um partido nobre, e em ambos os casos aqueles que insistem em que os homens se submetam ao governo das autocracias benevolentes podem, creio eu, ser acusados com justiça de desejar transformar homens em máquinas. Ora, não acredito que esta opinião precisa, expressa por Rousseau, Kant, Humboldt, Luxemburgo e muitos outros, seja no momento suscetível à prova científica. Pode-se somente avaliá-la em termos de experiência e intuição. Pode-se também apontar as consequências sociais de adotar a visão de que os homens nasceram para ser livres, ou de que nasceram para ser governados por autocratas benevolentes. E quanto ao segundo contra-argumento, a questão da eficiência. Será o controle democrático do sistema industrial, reduzido às suas menores unidades funcionais, incompatível com a eficiência? Afirma-se isso com muita frequência em vários campos. Alguns dizem, por exemplo, que a administração centralizada é um imperativo tecnológico, mas acho que o argumento é extremamente fraco quando refletimos mais sobre ele. A mesma tecnologia que traz informação relevante ao Conselho de Administradores pode trazê-la no tempo em que ela é necessária para todos os membros da força de trabalho. A tecnologia que agora é capaz de eliminar o trabalho estupidificante que transforma as pessoas em ferramentas especializadas de produção permite, em princípio, o lazer e as oportunidades de educação que as tornam capazes de usar esta informação de forma racional. E,
Além disso, mesmo uma elite econômica que escorre nobreza, para usar a expressão de Ralph Miliband, não deixa de ser prisioneira do sistema em que opera para organizar a produção para determinados fins, poder, crescimento, lucro, mas não, na natureza do caso, necessidades humanas, necessidades que a um grau ainda mais crítico só podem ser expressas em termos coletivos. Certamente é concebível e talvez seja ainda provável que decisões tomadas pelo coletivo venham a refletir estas necessidades e interesses, bem como aquelas tomadas por várias elites nobres. De qualquer forma, é meio difícil levar a sério argumentos sobre a eficiência numa sociedade que dedica enormes recursos ao supérfluo e à destruição. Como todos sabem, o próprio conceito de eficiência escorre ideologia. A maximização dos produtos não é a única medida de uma existência decente. Socialismo de Estado e capitalismo de Estado. Bem, deixem-me abordar finalmente o terceiro e o quarto pontos de referência, o bolchevismo, ou socialismo de Estado, e o capitalismo de Estado. Como afirmei antes, eles têm pontos em comum e, em aspectos interessantes, divergem do ideal liberal clássico e de sua última elaboração em socialismo libertário. Uma vez que estou preocupado com nossa sociedade, permitam-me fazer algumas observações bem elementares sobre o papel do Estado, sua provável evolução e os pressupostos ideológicos que acompanham e às vezes disfarçam este fenômeno. Para começar, podemos distinguir dois sistemas de poder, o sistema político e o sistema econômico. O primeiro consiste, em princípio, em representantes eleitos pelo povo que criam as políticas públicas. O segundo, em princípio, é um sistema de poder privado, um sistema de impérios privados, sem controle público, a não ser nas formas remotas e indiretas em que até uma nobreza feudal ou uma ditadura totalitária devem responder à vontade do povo. Há várias consequências imediatas desta organização da sociedade. A primeira é que, de uma forma sutil, uma mentalidade autoritária é induzida em uma grande massa da população, que se vê sujeita a decretos arbitrários vindos de cima. E acho que isto tem um grande efeito no caráter geral da cultura, a crença de que se deve obedecer a ditames arbitrários e aquecer diante da autoridade. Acho extraordinário e empolgante que o movimento jovem dos últimos anos esteja contestando e começando a derrubar alguns desses padrões autoritários. Um segundo fato importante é que o leque de decisões, que em princípio estão sujeitas a controle democrático público, é muito estreito. Por exemplo, ele exclui, na lei em princípio, as instituições centrais em qualquer sociedade industrial avançada, isto é, todo o sistema comercial, industrial e financeiro. E o terceiro fato é que, mesmo dentro do leque estreito de questões em princípio submetidas à tomada de decisão democrática, os centros de poder privado exercem uma influência incomumente pesada de uma forma perfeitamente evidente, através do controle dos meios de comunicação, do controle das organizações políticas, ou pelos meios simples e diretos de abastecer o próprio sistema parlamentar com funcionários de elite, como obviamente fazem. Em recente estudo sobre os 400 maiores agentes de decisão no Sistema Nacional de Segurança pós-guerra, Richard Barnett revela que a maioria veio de escritórios executivos e firmas de advocacia num pequeno perímetro de 15 quarteirões em Nova York, Washington, Detroit, Chicago e Boston. E todos os outros estudos mostram a mesma coisa. Em resumo, o sistema democrático, na melhor das hipóteses, funciona dentro de uma faixa estreita em uma democracia capitalista, e mesmo dentro desta faixa estreita seu funcionamento tende enormemente a concentrações de poder privado e aos modos autoritários e passivos de pensamento que são induzidos por instituições autocráticas como as indústrias. É um truísmo, mas um truísmo que deve ser constantemente enfatizado, que capitalismo e democracia sejam basicamente incompatíveis. Creio que um exame mais atento desse tópico apenas reforçará esta conclusão. Há processos de centralização de controle ocorrendo tanto no sistema político como no industrial. No que diz respeito ao sistema político, em toda a democracia parlamentar, o papel do parlamento na formação de políticas tem declinado desde a Segunda Guerra Mundial. O executivo, em outras palavras, é cada vez mais poderoso à medida que as funções de planejamento do Estado tornam-se mais significativas. Alguns anos atrás, o Comitê das Forças Armadas da Câmara descreveu o papel do Congresso como o de um tio às vezes rabugento mas essencialmente gentil, que reclama enquanto fuma furiosamente seu cachimbo mas que, por fim, como todos esperam, cede e dá sua permissão. E estudos cuidadosos de decisões civil-militares desde a Segunda Guerra Mundial mostram que esta é uma percepção bastante precisa. O senador Vandenberg, 20 anos atrás, expressou seu medo de que o chefe do governo americano se tornasse o general número 1 da Terra. Foi o que aconteceu. A expressão mais clara disso é a decisão de aumentar progressivamente a presença no Vietnã em fevereiro de 1965, numa desconsideração cínica pela vontade expressa do eleitorado.
Este incidente revela com perfeita clareza o papel do público nas decisões sobre paz e guerra, e o papel do público em decisões a respeito das principais linhas de política pública em geral. Também sugere a irrelevância da política eleitoral para decisões importantes de política nacional. Infelizmente, não se pode votar para que os tratantes saiam, porque nunca se votou para que eles entrassem. Os executivos corporativos, os advogados de corporações e tantos outros que, de forma esmagadora, compõem o executivo, assistidos cada vez mais por uma classe administrativa baseada nas universidades, continuam no poder, independentemente de quem vocês elejam. E, além disso, é interessante observar que essa elite governante tem muito claro o seu papel social. Como exemplo, vejam Robert McNamara, um homem amplamente elogiado nos círculos liberais pela humanidade, pelo brilhantismo técnico e por sua campanha para controlar os militares. Suas visões de organização social, creio eu, são muito esclarecedoras. Ele diz: as decisões vitais, particularmente na esfera política, devem continuar partindo de cima. E prossegue, afirmando que, ao que parece, este é um imperativo divino. Citação: Deus é claramente democrático. Ele distribui a capacidade intelectual universalmente, mas com muita justiça espera que façamos algo eficiente e construtivo deste dom inestimável. É disso que trata a administração. A administração é, no fim, a mais criativa de todas as artes por ser seu meio o próprio talento humano. A verdadeira ameaça à democracia vem da administração inferior. Administrar mal a realidade não é mantê-la livre. É simplesmente deixar que alguns forcem outros em vez de permitir que a razão molde a realidade. Se não é a razão que governa o homem não atinge seu potencial. Fim da citação. Então a razão deve ser identificada como centralização da tomada de decisão no topo, nas mãos dos administradores. O envolvimento do povo nas decisões é uma ameaça à liberdade, uma violação da razão. A razão está incorporada em instituições autocráticas e firmemente administradas. O fortalecimento destas instituições, dentro das quais o homem pode funcionar com mais eficiência, é, nas palavras dele, a grande aventura humana de nossa época. Tudo isso tem um tom já meio conhecido, e acho que é a voz autêntica da inteligentsia técnica, a inteligentsia liberal, da elite corporativa tecnocrática em uma sociedade moderna. Há um processo paralelo de centralização na vida econômica. Um relatório recente da Comissão Federal de Comércio, FTC, observa que, no final de 1968, as 200 maiores corporações industriais controlavam mais de 60% dos ativos totais mantidos por todas as fabricadoras. No início da Segunda Guerra Mundial, o mesmo nível de poder estava espalhado por mais de 1.000 corporações. O relatório observa que uma pequena elite industrial de enormes conglomerados está tragando os negócios americanos e destruindo amplamente a livre empresa competitiva. Além disso, essas 200 corporações são em parte ligadas umas às outras e a outras corporações de formas que podem impedir ou desestimular o comportamento independente nas decisões de mercado. A novidade sobre essas observações é apenas sua fonte, a FTC. Elas são bem conhecidas, a ponto de serem um clichê dos comentaristas liberais de esquerda na sociedade americana. A centralização do poder também tem uma dimensão internacional. Já se assinalou que, estou citando o Foreign Affairs, com base no valor bruto de seus produtos, as empresas dos Estados Unidos no exterior, em conjunto, compreendem a terceira maior economia do mundo, com um produto bruto maior do que o de qualquer país, exceto os Estados Unidos e a União Soviética. Em uma década, dadas as tendências atuais, mais da metade das exportações britânicas serão provenientes de empresas de propriedade americana, e estes são investimentos altamente concentrados. 40% dos investimentos diretos na Alemanha, França e Grã-Bretanha provém de 3 empresas americanas. George Ball explicou que o projeto de construção de uma economia mundial integrada, dominado pelo capital americano, um império, em outras palavras, não é um devaneio idealista, mas uma previsão realista. É um papel, diz ele, a que fomos pressionados pelos imperativos de nossa própria economia, sendo o maior instrumento a corporação multinacional. Ball afirma que se tornou possível usar os recursos do mundo com eficiência máxima. Estas corporações multinacionais, diz ele, são as beneficiárias da mobilização de recursos pelo governo federal em suas operações e mercados em todo o mundo, e são apoiadas basicamente pelas Forças Armadas Americanas. Não é difícil adivinhar quem colherá os benefícios da economia mundial integrada, que é o domínio de operação dessas instituições econômicas internacionais sediadas nos Estados Unidos. Bem, neste ponto da discussão, devemos mencionar o espectro do comunismo. Em que o comunismo ameaça este sistema?
Para uma resposta clara e convincente, podemos nos voltar para um amplo estudo da Fundação Woodrow Wilson e da Associação de Planejamento Nacional intitulado Political Economy of American Foreign Policy, um livro muito importante. Foi compilado por um segmento representativo da minúscula elite que cria grande parte das políticas públicas para quem quer que esteja tecnicamente no poder. Com efeito, é o mais perto que se pode chegar de um manifesto da classe dirigente americana. Ali eles definem a principal ameaça do comunismo como sendo a transformação econômica das potências comunistas em formas que reduzam sua disposição e capacidade de complementar as economias industriais do Ocidente. Esta é a primeira ameaça do comunismo. O comunismo, em resumo, reduz a disposição e a capacidade de países subdesenvolvidos de atuarem na economia capitalista mundial, como fizeram, por exemplo, as Filipinas, que desenvolveram uma economia colonial do tipo clássico depois de 75 anos de tutela e dominação americanas. É esta doutrina que explica por que a economista britânica John Robinson descreve a cruzada americana contra o comunismo como uma cruzada contra o desenvolvimento. A ideologia da Guerra Fria e a conspiração comunista internacional atuam de uma forma importante, essencialmente como um dispositivo de propaganda para mobilizar apoio, em um momento histórico particular, para seu antigo empreendimento imperial. Na verdade, acredito que esta provavelmente seja a função da Guerra Fria. Ela serve como mecanismo útil para os administradores da sociedade americana e suas contrapartes na União Soviética controlarem o povo em seus respectivos sistemas imperiais. Acho que a persistência da Guerra Fria pode ser explicada, em parte, por sua utilidade para os administradores dos dois grandes sistemas mundiais. Há um último elemento que deve ser acrescentado a este quadro: a militarização contínua da sociedade americana. Como isto entra aqui? Para saber como, devemos olhar para a Segunda Guerra Mundial e lembrar que antes da sua eclosão estávamos imersos na depressão. A Segunda Guerra Mundial ensinou uma importante lição econômica, a lição de que a produção induzida pelo governo em uma economia cuidadosamente centralizada pode superar os efeitos da depressão. Acho que era o que Charles E. Wilson tinha em mente, em 1944, quando propôs que temos uma economia de guerra permanente no mundo pós-guerra. O problema é que, numa economia capitalista, só existem algumas maneiras em que pode ocorrer a intervenção do governo. Não pode ser competitivo com os impérios privados, por exemplo, o que equivale a dizer que não pode haver nenhuma produção útil. Na verdade, a produção de artigos de luxo, não de capital, nem de produtos úteis, é que seria competitiva. E, infelizmente, há somente uma categoria de artigos de luxo que pode ser produzida interminavelmente, com rápida obsolescência, desgastando-se rapidamente sem limite de uso. Todos sabemos que categoria é esta: a produção militar. Toda essa questão é muito bem relatada pelo historiador de administração Alfred Chandler. Ele descreve as lições econômicas da Segunda Guerra Mundial como se segue. Citação: o governo gasta muito mais do que já propuseram os mais entusiasmados defensores do New Deal. A maior parte dos produtos dos gastos foi destruída ou abandonada nos campos de batalha da Europa e da Ásia. Mas a crescente demanda resultante levou a nação a um período de prosperidade nunca visto antes. Além disso, o abastecimento de enormes exércitos e marinhas travando a maior guerra de todos os tempos exigia controle rígido e centralizado da economia nacional. Este esforço trouxe os gerentes corporativos para Washington, para realizar um dos exemplos mais complexos de planejamento econômico da história. Esta experiência reduziu os medos ideológicos sobre o papel do governo na estabilização da economia. Fim da citação. Ele é um comentarista conservador, devo assinalar. Podemos acrescentar que a Guerra Fria resultante levou mais longe a despolitização da sociedade americana e criou o tipo de ambiente psicológico em que o governo é capaz de intervir, em parte por meio de políticas fiscais e em parte mediante obras e serviços públicos, mas muito amplamente, é claro, por gastos na defesa. Desta forma, usando as palavras de Alfred Chandler, o governo age como um coordenador de última instância, quando os administradores são incapazes de manter um alto nível de demanda agregada. Como escreve outro historiador de administração, Joseph Monson, o gerente corporativo esclarecido, longe de temer a intervenção do governo na economia, vê a nova economia como uma técnica para aumentar a viabilidade corporativa. O uso mais cínico dessas ideias é dos administradores das indústrias de guerra subsidiadas pelo governo. Houve uma série notável de artigos no Washington Post, há cerca de um ano, de Bernard Nossiter. Por exemplo, ele citou Samuel F. Downer, vice-presidente da LTV Aerospace, um dos grandes novos conglomerados, quando este explicou por que o mundo pós-guerra deve ser escorado por ordens militares. É fundamental, diz ele. Citação: seu apelo de venda é a defesa da nação.
Este é um dos maiores apelos que os políticos têm de acomodar ao sistema. Se você é o presidente e precisa de um fator de controle na economia, e precisa vender este fator, não pode vender a Harlan de watts, mas pode vender autopreservação, um novo ambiente. Vamos aumentar o orçamento da defesa sempre que aqueles canalhas da Rússia estiverem à frente de nós. O povo americano entende isso. Fim da citação. Evidentemente, aqueles canalhas não estão exatamente à frente de nós neste jogo letal e cínico, mas este é somente um embaraço menor à tese. Em tempos de necessidade, sempre podemos seguir Deng Ruiz, Hubert Humphrey e outros luminares e apelar aos bilhões de chineses que estão armados até os dentes e partir para a conquista do mundo. Novamente, quero destacar o papel da Guerra Fria neste sistema como uma técnica de controle nacional, uma técnica para desenvolver o clima de paranoia e psicose em que o contribuinte estará disposto a prover um subsídio enorme e interminável aos setores tecnologicamente avançados da indústria americana e às corporações que dominam este sistema cada vez mais centralizado. Bem, é claro que, para enfatizar o óbvio, o imperialismo russo não é uma invenção de ideólogos americanos. É real o suficiente para húngaros e tchecos, para citar alguns. O que é uma invenção são os usos dados a ele, por exemplo por Dean Acheson em 1950 ou Al Rostow uma década depois, quando alegaram que a Guerra do Vietnã era um exemplo do imperialismo russo. Ou pelo governo Johnson em 1965, quando justificou a intervenção dominicana com referência ao bloco militar sino-soviético. Ou pelos intelectuais de Kennedy que, como Thorsen Opes afirmou num artigo na Washington Monthly no mês passado, foram iludidos pelas tensões dos anos de Guerra Fria e não conseguiram perceber que o triunfo da Revolução Nacional no Vietnã não seria um triunfo para Moscou e Pequim. Foi o grau mais extraordinário de ilusão por parte de homens presumivelmente letrados, ou, por exemplo, por Eugene Rostow, que, num livro recente muito elogiado por senadores e intelectuais acadêmicos liberais, delineou uma série de desafios à ordem mundial na era moderna, como se segue: Napoleão, o Kaiser Guilherme II, Hitler, continuando no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, greves gerais na Itália e na França, a guerra civil na Grécia, e os ataques na Coreia do Sul e no Vietnã do Sul. A Rússia nos impôs testes severos, como os da Coreia e do Vietnã, em seus esforços para disseminar o comunismo pela espada. As forças do mal são imensamente poderosas e devemos resistir corajosamente a elas. Ora, esta é uma série interessante de desafios à ordem mundial: Napoleão, o Kaiser Guilherme, Hitler, greves gerais na França e na Itália, a guerra civil na Grécia e o ataque russo no Vietnã do Sul. Se pensarmos bem, podemos chegar a algumas conclusões bem interessantes sobre a história moderna. Bem, poderíamos continuar com isso indefinidamente, no entanto, devo salientar que a Guerra Fria é altamente funcional, tanto para a elite americana como para a soviética que, de forma perfeitamente idêntica, explora o imperialismo ocidental, que eles não inventaram, enquanto mandam seus exércitos para a Tchecoslováquia. Nos dois casos a Guerra Fria é importante por proporcionar uma ideologia para o império, o sistema subsidiado do governo aqui, e para o capitalismo militarizado de Estado. É previsível, então, que os desafios a esta ideologia venham a enfrentar uma resistência amarga, pela força, se necessário. De muitas maneiras, a sociedade americana é aberta e os valores liberais são preservados. Contudo, como sabem muito bem os pobres, os negros e as outras minorias étnicas, o verniz liberal é muito fino. Mark Twain certa vez escreveu que é pela bondade de Deus que em nosso país temos aquelas três coisas indescritivelmente preciosas: liberdade de expressão, liberdade de consciência e a prudência de nunca praticar nenhuma delas. Aqueles que carecem de prudência podem muito bem pagar o preço. Genericamente falando, acho que é correto dizer que uma elite corporativa de administradores e proprietários governa a economia e também o sistema político, pelo menos em grande medida. O chamado povo exerce uma escolha ocasional entre o que Marx uma vez chamou de as facções rivais e os aventureiros das classes dirigentes, e aqueles que acham esta caracterização apressada demais podem preferir as formulações de um teórico democrático moderno como Joseph Schumpeter, que descreve a democracia política moderna, favoravelmente, como o sistema em que a decisão de questões pelo eleitorado é secundária à eleição dos homens que irão decidir. O partido político, diz ele com muita propriedade, é um grupo cujos membros propõem-se agir de comum acordo na luta competitiva pelo poder político. Se não fosse assim, seria impossível que partidos diferentes adotassem exatamente ou quase exatamente o mesmo programa. Estas são as vantagens da democracia política, na visão de Schumpeter. Este é um programa que ambos os partidos adotam mais ou menos exatamente. Os indivíduos que competem pelo poder expressam uma ideologia conservadora limitada, basicamente os interesses de um ou outro setor da elite corporativa, com algumas modificações.
Ora, isto obviamente não é conspiração. Acho que está simplesmente implícito no sistema de capitalismo corporativo. Estas pessoas e as instituições que elas representam estão verdadeiramente no poder, e seus interesses são o interesse nacional. É a este interesse que elas servem, principal e predominantemente, pelo império no exterior e, nacionalmente, pelo crescente sistema de capitalismo militar de Estado. Se fossemos retirar o consentimento do governado, como acho que devemos, iríamos retirar nosso consentimento de ter esses homens, e os interesses que representam, governando e administrando a sociedade americana e impondo sua concepção de ordem mundial e seus critérios para legitimar o desenvolvimento político e econômico em grande parte do mundo. Embora um imenso esforço de propaganda e mistificação seja realizado para esconder estes fatos, a realidade ainda permanece. Temos hoje os recursos técnicos e materiais para atender às necessidades animais do homem. Não desenvolvemos os recursos culturais e morais, ou as formas democráticas de organização social, que possibilitam o uso humano e racional de nossa riqueza e poder materiais. É concebível que os ideais liberais clássicos, expressos e desenvolvidos em sua forma socialista libertária, sejam realizáveis. Mas se assim forem, o serão apenas por um movimento revolucionário popular, baseado em um amplo extrato da população e comprometido com a eliminação de instituições repressoras e autoritárias, estatais e privadas. Criar esse movimento é um desafio que enfrentamos e que devemos cumprir, se quisermos escapar da barbárie contemporânea.